Olá, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre técnicas, tá? Então, técnica de desenho de sobrancelha à mão livre, desenho de sobrancelha com paquímetro, fio a fio, shadow line, tá? São todas as técnicas aí de sobrancelha, algumas técnicas, né, que eu quis trazer para vocês aí a nível profissional ou de curiosidade, tá bom? Então, se gostarem desse vídeo, por favor, clique em gostei, se inscreve no canal, tá? E aproveitem o vídeo aí, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Acompanhem aí todo o conteúdo. Tchau! Vamos lá então? Vamos desenhar aí o formato de uma sobrancelha assim, ó, partindo do zero, tá? Então, como é que eu faço? Primeiro a gente tem que imaginar uma linha reta. Aqui eu tô usando sem régua, tá? Vocês também podem treinar sem, porque vocês vão melhorando a cada dia. Imaginei uma primeira linha aqui. Vou imaginar uma outra linha paralela, tá? Vou dar um espaço aqui. Vou imaginar uma outra linha paralela. Tá dando pra ver aí? Tá, né? Imaginei minhas duas linhas. O que eu preciso entender? Que a sobrancelha tem que ter um início e que ela tem que ter um ponto final. Ponto final, lembrando, lá na técnica, tá? O meu ponto final da sobrancelha, a minha cauda, nunca vai encostar nessa linha aqui. Ela vai encostar, mas ela não vai passar para baixo. Então, eu vou colocar ela um pouquinho acima aqui, ó, final da sobrancelha. Aqui vai finalizar no zero, tá? Em zero. Início, ponto final. Vamos imaginar o ponto alto. No olhômetro mesmo, imagina mais ou menos o meio da sobrancelha, mais 1 centímetro aqui, ó, ponto final. Agora, o que eu vou fazer? Desse meu ponto inicial, que é a minha linha de baixo, eu tenho que imaginar também a minha linha de cima. E aí, o que eu faço? Nessa linha de cima do ponto inicial, eu vou traçar, vou colocar aqui, ó, tracinhos que me leve lá no meu ponto alto, não é isso? Não é isso que a gente faz com a linha? Aí. Cheguei lá no meu ponto alto, eu vou traçar pontinhos, ó, no olhômetro, hein? Sem paquímetro, sem régua, sem nada. Fiz a linha de cima. O que eu preciso fazer na linha de baixo? Somente seguir de forma paralela. E no olhômetro eu vou colocar aquela paralela com assimetria, né? Para ela não ficar fina ou muito grossa. Então aqui, ó, encostadinha na minha linha, primeira linha que eu fiz, vou traçar pontinhos retinhos em direção ao meu ponto alto. E aqui cheguei no ponto alto em direção à minha cauda, tá? Desenhei aí no olhômetro a minha sobrancelha. Aqui pode ver que tem assimetria, ó. Aqui não tá do mesmo tamanho que aqui. Mesmo no olhômetro eu consigo ver isso. E aqui não tá do mesmo tamanho que aqui, que é a minha cauda, tá? Então, vou virar aí pra vocês, aproximar e virar. Então, vamos lá? Esse é o desenho livre de sobrancelha. Vou apagar aqui a minha guia do início. Esse aqui que eu coloquei para mostrar a simetria de dentro da sobrancelha. E vou apagar minha linha que eu fiz aqui de início também. Tenho aqui a minha base de sobrancelha. Isso aqui é treino inicial, tá? Antes de fazer um bom design, antes de fazer uma micro,
Antes de iniciar nessa carreira, a gente precisa treinar isso aqui, né? E como eu sempre gosto de falar, é treino diário. Sempre quando tiver um tempinho, treina. Por quê? Você vai ser melhor conforme você treinar. Fiz aqui o esqueleto de sobrancelha aí. Tá considerado correto. Iniciando agora, nós vamos fazer o mesmo molde de sobrancelha que fizemos à mão livre, agora com medições, tá bom? Então, eu tô aqui com o meu paquímetro. Vamos imaginar uma sobrancelha aí com 6 centímetros, tá? Então, coloco aqui, ponto inicial, ponto final, 6 centímetros. Vou traçar da mesma forma que eu tracei da outra vez, uma linha reta, tá? Sei que aqui vai ser o início da sobrancelha e ali o final. Vamos lá. 6 centímetros. De espessura, essa sobrancelha vai ter 1 centímetro. Então, venho aqui no início dela, posiciono o paquímetro, tá? Marco aqui, ó, 1 centímetro. Eu sei que essa é a espessura da minha sobrancelha. Sei também que o meu ponto alto é um pouco mais alto, né, do que o início da sobrancelha. Então, aqui, 1 centímetro, vou traçar uma linha bem fraquinha, tá? Vou achar agora o meu ponto alto. Minha sobrancelha não tem 6 centímetros? A metade de 6 é 3 centímetros, mais 1 centímetro, 4 centímetros. É o meu ponto alto. Coloco aqui só para me guiar. Traço aqui uma linha imaginária onde seria o meu ponto alto. Vou riscar também uma linha imaginária lá no meu ponto alto. Risco aqui uma linha imaginária, né, uma linha fraquinha no meu ponto alto. Agora eu vou fazer a simetria do meu comprimento todo da sobrancelha. A sobrancelha tem espessura 1 centímetro. Vou reduzir 1 milímetro e vou marcar aqui no meu ponto alto, ó. Posiciono aqui e aqui. Sei que aqui tem 9 milímetros. Reduzo mais 1 milímetro. Aqui, mais 1 milímetro. Vou marcar na minha cauda. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou unir os pontos. Então, eu vou com o meu ponto aqui, ó, inicial superior em direção ao ponto alto e em direção à cauda. Mesma coisa embaixo. Vou aqui do ponto inicial em direção ao ponto alto e depois em direção à cauda, tá? E aí sim, é mão livre, tá? Só para ligar os pontos. E aí, o que tiver que ajustar, você vem ajustando aí, ao longo do desenho. Pronto, sobrancelha, esquema da sobrancelha finalizado agora com todas as medidas, tá? Vou colocar as anotações aqui para vocês treinarem quem quiser também. Tamanho total da sobrancelha
Isso aqui é um exemplo, tá bom? 6 centímetros. Ponto alto. Lembrando, eu dividi os 6 centímetros totais no meio e acrescentei mais 1 centímetro. Então, ponto alto ficou em 4 centímetros aqui, ó. Tá? A espessura aqui da sobrancelha desse exemplo, 1 centímetro, tá? E foi decrescendo aí ao longo do comprimento. Eu fui decrescendo 1 milímetro. 1 milímetro no ponto alto, 1 milímetro na cauda, tá? Essas são as especificações aí dessa sobrancelha aqui, feita com medições, com paquímetro, não com a mão livre, tá? 100%. Lógico que na hora que a gente vai ligar os pontos, a gente acaba fazendo mão livre, né? Aí, quando você não tem muita habilidade com mão livre, assim como eu já fiz muito também, você pode fazer uso da linha, tá? Porque quando você estica a linha, bem esticada, ela te dá uma precisão. Ainda mais quando a pele é um pouco flácida, essa linha de baixo é mais difícil de fazer. E aí você esticando a linha bem e a pele também, você consegue ter essa linha mais reta na hora do seu design de sobrancelhas, tá bom? Então tá aí. Esse é o treino com medições aí da sobrancelha. Vamos lá? Falando um pouco sobre micropigmentação, né? Um próximo passo e grande dúvidas aí sobre trama de fios. Como desenhar essa sobrancelha para micropigmentação? O que eu nunca ouvi de nenhum curso aí até agora na vida, né? É que nós aprendemos essa trama de fios para a gente se preparar, tá? Para a gente exemplificar uma sobrancelha. Mas a trama de fios, ela é única para cada pessoa, tá? Tem pessoas que têm o pelo todo para cima, e aí você não vai fazer a divisão da linha guia aqui no meio, você vai seguir os fios. Tem pessoas que têm mais fios aqui, ó, na parte de cima do que na parte de baixo. Tem pessoas que têm a sobrancelha quase que dividida ao meio, tá? Então você faz a linha guia, tem a parte de baixo para cima, de cima para baixo também. Tem pessoas que o início dos fios que caem aqui, ó, começa logo aqui no comecinho, tá? Existem pessoas que não têm muitos pelinhos aqui no começo, e aí a sua linha guia, ela vai sempre partir lá de onde começa os fiozinhos descendo. Então, se for só aqui no finalzinho, a gente vai fazer a linha guia só no finalzinho. Entenderam essa parte? Que a trama de fios, ela é um exemplo para você saber como desenhar, mas você vai sempre partir do princípio do seu cliente. Na hora da micro lá, você vai avaliar primeiramente como é a sobrancelha dessa cliente, tá? Não adianta você pegar uma trama de fios, aprender ela aí e achar que pode fazer ela em todos os clientes, porque não dá certo. Vou dar um exemplo aqui de uma trama de fios para a gente aprender a desenhar e depois a gente vai traçar aí todo o esqueleto dessa sobrancelha, tá? Então vamos supor que aqui de início eu vá deixar um espaço para fazer o início da minha sobrancelha de 1,5 centímetro. Então, o meu ponto inicial aqui eu vou deixar de 1,5, lembrando que é um exemplo, tá? Então, aqui eu vou fazer depois o meu início da trama de fios, vou partir daqui. Nesse caso do exemplo, os meus fios de cima, eu vou fazer uma linha guia aqui, que vai partir daqui do meio, e sempre acompanhando o caimento da minha sobrancelha. Eu vou levar ele, ó, lá em direção à minha cauda. Então, ele sempre vai fazer isso, ó, ele vai em direção à minha cauda.
tá? Esses serão os fios superiores. Com qual tipo de fio eu vou trabalhar? Isso vai depender da técnica que você aprendeu. Tem gente que aprendeu a trabalhar com fios longos, tem gente que aprendeu a trabalhar com os fios mais curtos, tá? Eu vou trabalhar com os fios longos para exemplificar. Depois a gente pode fazer até um de fios curtos aí para a gente entender mais sobre teoria. Então, partindo aqui, sempre encostado da minha linha inicial da sobrancelha, eu levo os fios lá em direção ao ponto final, a linha final, tá? Até quando chegar aqui na minha guia, eu encostar na linha guia. E o caimento desses fios vai ser sempre em direção a essa linha guia, tá? Aqui que eles vão se encontrar. Então vamos lá. Vou até posicionar do outro lado para vocês verem melhor. Então vamos lá. Encosto aqui, ó. O fio nunca vai ser reto, tá? Ele sempre vai ter uma leve curvatura até encostar lá no meu ponto final. Então eu vou dando espaçamento igual e vou desenhando aí os meus fios, tá? Ó, encostei na linha guia, tá? O próximo fio, ele vem encostando na linha guia, tentando sempre deixar o mesmo espaçamento. Eu venho desenhando eles. Seguindo essa mesma ordem. Quando eu vou chegando aqui na cauda, ó, eles vão quase que ficando retos. Por quê? Para ele ter o caimento em cima da linha guia, em direção à cauda final. Pronto, finalizei a primeira parte. O que eu faço agora? Vou fazer essa parte de cima. Então, elas vêm aqui do início e encosta aqui, formando aquele esqueleto do meio da sobrancelha. E sempre com um leve caimento, tá? Para não ficar aquele fio reto. Então, finalizado a parte de cima da sobrancelha. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o início dessa sobrancelha. Então, eu venho e faço, ó, fios longos e outro eu pego aqui na metade, ó, vou até o final. Fio longo da metade pro final. E aqui um curtinho, tá? É como inicio a minha sobrancelha. Nunca faço um fiozão reto, senão dá a impressão de sobrancelha quadrada. Quando eu apagar aqui, ó, o meu esqueleto, aí vocês vão entender que ele dá ele dá aquele ar de acabamento, ó,
mais, ó, ondulado, tá vendo? Que é o ideal da sobrancelha. É esse o acabamento que ele vai dar. Visivelmente, tá? Porque eu não fecho a caixinha, né? Faço só um fio curtinho aqui. Aqui, ó, eu vou apagar a caixinha da sobrancelha, porque quando a gente termina o esqueleto, é assim que a gente tem a sobrancelha, né? Só com as linhas principais. Eu vou apagar aqui para mostrar para vocês um diferencial aí gigantesco no resultado da micro. O que nos dá um resultado de naturalidade é essa finalização aqui, ó. Tá? Depois que você acaba o esqueleto, você sempre vir finalizando a pontinha do fio, tá? Porque a gente não tem um fio assim bruto. Reparam, até quem trabalha com alongamento de cílios, a gente vê muito isso, ó, esse chicotinho do fio, tá? Olha a diferença desses dois fios aí. Não sei se vocês estão conseguindo observar, mas ó, um fio reto, bruto, ele dá pra ver na hora, tá vendo? Esse fio mais arqueado, com esse chicotinho aqui, fica muito mais natural. Ó a diferença, ó, do início com acabamento e o final bruto, tá? É isso que vai deixar a sua sobrancelha muito mais natural. Você vem dando esse acabamento, tá? Isso aqui, para quem acompanha aí, é a jogada de marketing aí principal e como eu posso dizer, é o que deixa o trabalho da profissional Raquel Fernandes um sucesso, tá? É esse o acabamento principal da sobrancelha dela, que traz aquela naturalidade surreal lá. Quem acompanha os trabalhos dela sabe que é um trabalho surreal mesmo. Tá, ó como ele desenha a borda da sobrancelha. É simples, é só um acabamento, tá? Ah, mas Juliana, isso é possível fazer no dermógrafo? Sim. É possível fazer no Tebori? Muito mais, tá? Muito mais no Tebori, ao meu ponto de vista. E olha que eu trabalho mais com o dermógrafo do que com o dermógrafo. É um acabamento que muda totalmente essa sobrancelha. Totalmente. Aqui é a mesma coisa. A parte de baixo da sobrancelha é o alinhamento. Então, se você não entender que aqui, ó, ele tem que sempre partir dessa linha retinha, você não vai ter uma sobrancelha bem alinhada, tá? Então, ó, a gente precisa entender que mesmo depois que a gente apaga o esqueleto, a gente tem que manter essa régua aqui, tá? Porque senão dá a impressão daquela sobrancelha mal feita, né? Quando a gente faz a sobrancelha e não alinha ela com a pinça, ou com a cera, ou com a navalha, a gente não parte sempre dessa linha imaginária, ó, a gente não consegue ter uma sobrancelha 100% alinhada. É fácil fazer isso aqui? Não, mas é treino, tá? Então, é possível ver aí, tá vendo a naturalidade dos fios, ó, como eles se encontram. E aqui a mesma coisa, ó, eu venho dando acabamento de todos os fios em direção ao meu chicote, a minha cauda. Tudo tem que ir em encontro dele, tá? Tudo vai de encontro ao chicote da sobrancelha. É como se eu fosse imaginar que tudo tá indo para lá, ó. Então eu dou esse acabamento aqui enquanto a gente vai fazendo a sobrancelha, tá? Eu não cruzo os fios, principalmente no dermógrafo, para depois eu conseguir fazer esse acabamento bem feito.
tá? Isso, se eu tivesse uma sobrancelha cheia, tá? Cheia de pelinhos, e eu fosse fazer só uma micro, né, mais realista, aqui eu tenho sim uma sobrancelha finalizada. Porque eu venho aqui, ó, com o dermógrafo ou com o Tebori e faço uma sombra só aqui na cauda, ó. Aqui eu já tenho uma sobrancelha perfeita, tá? Ó. Venho esfumando ela aqui só nessa direção da cauda. Pronto, tem uma sobrancelha aí, fio a fio, com sombreado na cauda, perfeita, tá? Mas não é isso que a gente vai fazer, né? A gente vai finalizar aí nossa ramificação. Então vamos lá. Tenho o meu esqueleto pronto aqui. Agora vamos fazer a ramificação. O que é ramificação? A gente vai fazendo os fios aqui, ó, entre esses espaços para poder preencher essa sobrancelha, tá? Lembrando que a maioria das clientes nossas brasileiras aí, elas têm falhas aqui, ó. Então, nessa região, quanto menos a gente fizer, é melhor, porque senão mais artificial fica, tá? Quando a gente coloca o fio artificial, fio feito com Tebori ou dermógrafo. Então, ou é aqui a falha maior, ou é aqui nessa parte de baixo, onde muitas pessoas tiram o excesso de fios, né? Então, o que a gente vai fazer? Aqui a gente vai colocar poucos fios, tá? Se necessário, se não, para por aqui. E vamos ramificar toda essa sobrancelha. O que é ramificação? Ou a gente vai introduzir os fios aqui, ou a gente vai pegar aqui do início da caudinha e levar em direção ao outro fio, ao meio do outro fio, tá? Ou a gente vai ver do meio desse fio aqui em direção ao final da outra. Depende também do caimento dessa sobrancelha. Essa sobrancelha tá mais caída para lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou partir aqui, ó, do início dessa sobrancelha e vou em direção ao meio da outra, tá? Sempre assim, ó. Início em direção ao meio ou lá ao final da sobrancelha, seguindo o caimento dela. Faço nela toda onde precisar, onde tiver os buraquinhos, tá? Lembrando que segredo da naturalidade é a gente seguir o caimento da sobrancelha. Faço em todos os buraquinhos. Tá? Onde precisar. Fiz essa primeira ramificação, vamos fazer a segunda. Venho aqui, ó, como eu falei, do meio da sobrancelha e vou lá pro finalzinho dela. Vou grudar lá no pelinho de cima. Ainda tenho buraquinhos nessa sobrancelha. Tenho buraquinhos nessa sobrancelha, né? Então, o que eu faço? Fios soltos, ó, fiozinhos pequenos e soltos, onde tiver buraquinhos.
tá? Fiz toda a ramificação dela daqui pra cá. Vou virar aqui, vou fazer a ramificação nessa parte de cima da sobrancelha. Então, vem aqui, ó, do meio do fio em direção lá pra baixo. Meio do fio, meio do fio, meio do fio, tá? Sempre que precisar, eu já venho dando o acabamento. Fazendo aí o início da nossa sobrancelha. Aqui, a gente precisa sempre manter a naturalidade, né? Então, ó, a gente não vai ramificar muito aqui esse início. Por quê? Porque a gente quer uma sobrancelha mais natural. Então, para ter naturalidade, a gente não pode fazer muito fio artificial, né? Então, aqui eu paro dessa maneira, tá? Essa é a trama de fios aí que eu faço, tá? Lembrando que cada sobrancelha é uma sobrancelha, então a gente nunca vai usar esse modelo para todos os casos. Mas essa é a minha trama de fios, tá bom?